Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês sabem, sou o Sérgio Meirelles, sócio do Campos Tomás Meirelles Advogados, responsável pela área de corporate. Hoje eu não vou falar do que é corporate, entendeu? Vou deixar para vocês assistirem nos outros vídeos, engajamento, né? Estou aqui com o Marcos Onza, amigaço, como todos que vêm aqui, mas ele um pouco mais em especial, Marcos da Vox Capital, uma das primeiras gestoras e fundos focados em investimentos de impacto do Brasil. Vocês entenderam isso, pessoal? E até hoje eles continuam sendo uma das referências, né, por trabalho e mérito, mas também eu acho que também faltam players, né? Já começando aqui o nosso aquecimento, Marcos, ainda faltam pessoas e capacitados e fundos capacitados atuantes nessa indústria, ou não? Tô errado? Então, bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e pela conversa. É muito legal, enfim, abrir novos canais e públicos para compartilhar o conteúdo, enfim, o que a gente faz, o histórico, achei muito, muito legal. Obrigado aí. Obrigado a você e todos os seus sócios pela oportunidade. Imagina, em nome da Vox agradeço. Pessoalmente também, em nome da Vox agradeço. Acho que a provocação ela é muito válida, ainda e pertinente. Assim, a gente tem, acho que no mundo inteiro já existe há um pouco mais de tempo todo esse engajamento relacionado a investimentos de impacto, né? E com o passar do tempo, a palavra, o conceito, ele veio mudando um pouco de categoria. Então, originalmente, lá atrás, 2006, JP Morgan lançou um paper falando de investimentos de impacto como uma classe de ativos. Entendi. Isso foi se transformando ao longo do tempo. Já não se trata mais de uma classe de ativos. Pensando em investimento de impacto, passou a ser o conceito de impacto adotado para qualquer tipo de ativo. Então, qualquer classe de ativo pode contemplar ou não o impacto em maior ou menor grau aí. Então, a gente tem, nesse meio tempo no Brasil, desde a gente formou, enfim, eu não estava na Vox originalmente, não sou da equipe fundadora da Vox. A Vox ela foi fundada antes de ter o seu primeiro fundo, em cerca de 2008, 2009. O primeiro fundo é de 2012. Já esse primeiro fundo eu já era o gestor. Sim. E, enfim, naquela época, obviamente, né? Venture Capital em 2012, Early Stage e de impacto ainda, era muita coisa nova, né? Era muita intersecção de novidades. Realmente foi muito pioneiro aqui no Brasil. O mundo já existia e havia toda uma discussão de setor 2,5. Vocês devem ter ouvido já falar um pouco dessa história de setor 2,5. Era como tentava se categorizar dentro de um jargão mais genérico, onde esse tipo de investimento entrava. Tudo isso mudou, tudo isso modernizou e o conceito de impacto deixou de ser uma classe de ativo e agora é uma... eu costumo falar, é muito mais uma filosofia. Aqui a gente fala muito mais como uma filosofia de investimentos, mas ela pode ser uma filosofia de vida. E ela pode se aplicar a uma variedade de coisas que você faz. Não só investimentos em venture capital, que ainda é relativamente restrito a um determinado público. Agora, com relação a concorrentes, outras empresas que vêm lançando ideias semelhantes no mercado, várias gestoras vêm incorporando os conceitos de impacto. Então, claramente, a Vox foi muito pioneira em 2012, foi a pioneira no Brasil em 2012, mas desde então vem gente formidável entrando no mercado, gente muito boa, gente percebendo que, na real, todo investimento que você faz tem um impacto. Sim, verdade. Então, Verdade. a decisão que você... E, no fundo, quando você pode extrapolar isso um pouco mais poético, vamos dizer assim, mas absolutamente toda decisão que você toma gera algum impacto. Gera impacto no outro. Claro. Vou pra lá, vou pra cá, faço uma compra aqui, faço uma compra colar. Tudo isso também tem seu impacto. Então, veio gente muito boa já há um bom tempo, alguns focados em algumas verticais. Pensando, por exemplo, sei lá, você fez um podcast sobre agro, né? Então, pensando em agro, poxa, a agro é uma área onde o impacto, pensando na questão ambiental, poxa, intersecta e conversa muito bem. Isso, enfim, acho que no decorrer da fala a gente vai conseguir desmistificar um pouco. Quando a gente fala de SG, impacto não são a mesma coisa, andam juntos, mas não são a mesma coisa. A gente vai chegar lá. Então, acho que com uma resposta muito longa, relativamente sucinta, tem bastante gente boa nesse mercado. A gente é pioneiro e a gente está numa jornada exatamente de trazer o conceito de impacto para uma variedade maior do espectro do mercado de capitais. Não só pensando em investimentos em venture capital, pensando em dívida, em outros tipos de investimento Legal. também. Legal. Isso é muito importante.
Até para você atingir, como você mesmo disse, diferentes tipos de público, né? Exatamente. Você pensa em impacto, mas é impacto restrito aos investidores profissionais, que são aquele substrato de, vou exagerar aqui, investidor profissional no Brasil, substrato de, sei lá, dezenas de milhares de pessoas no máximo. Você não chega no impacto na magnitude, na escala que você gostaria de chegar, né? Ainda mais o país que nem o Brasil. Exatamente. Exato. Bom, excelente. Acho que como warm-up, essa foi uma excelente pergunta, né? Eu acho que partindo aqui a pergunta inicial, né? E eu acho que ela vai enfim, ela vem aí dar um pouco de base para o que você já conversou. Eu vou, né? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de você antes de Vox e até chegarmos em Vox. Perfeito. É uma história, enfim, relativamente longa, passei por alguns lugares. Eu acho que isso de carreira você sempre tá naquela, né? Poxa, pra onde eu vou? O que eu faço? Deixo de fazer, né? A gente esquece, mas não muito tempo atrás, você não tinha internet com tanta informação. Mesmo pensando nos anos 2000, a informação era relativamente... Tinha, mas era relativamente restrita. Pensar em final da década de 90 também, o negócio era bem... você tinha que ir atrás, né? Tinha que fuçar, você tinha autodidata. E eu tava até pensando, sei lá, por curiosidade, que esse final de semana eu tava lembrando minha relação com o início da internet mesmo. Eu fui, sei lá por que eu gostava, né? Eu era muito mais conectado do que hoje em dia. Hoje em dia bem que vem, né? Osmose. Sim. Mas eu lembrando que fui um dos primeiros a adotar a banda larga na minha escola, gravador de CD. Aí vocês já sabem o resto, né? Comecei a vender aí alguns CDs aí com MP3. Mas... Bom. Só que eu não me ouço, exato. Só que eu não me ouço nem nenhum tipo de promotor, mas eu acho que tá prescrito qualquer tipo de violação aí. Mas enfim, vamos lá. Muito bom. Enfim. Mas aí eu comecei em finanças. Acho que a finanças, tanto naquela época como hoje em dia, é uma base muito interessante, né? Pra você entender, poxa, como funciona uma empresa, como funciona, vamos dizer assim, o sangue, né, que corre pelas veias de uma empresa ou de qualquer outra... De tudo, na verdade, né? Pensando até num orçamento familiar, pensando no impacto, no fluxo do dinheiro. Então, é uma base que me ajudou muito na minha carreira subsequentemente. Aí eu fui fazer MBA nos Estados Unidos, entrei em banco, aí trabalhei bastante tempo em tesouraria de banco. Isso lá nos Estados Unidos? Isso lá nos Estados Unidos ainda. Legal, então você teve uma experiência internacional. Sim, fiquei bastante tempo. Fiquei os 2 anos no MBA, fiquei mais uns 5 anos lá trabalhando. Ah, legal. E Onde? Em Nova York. Nova York. E aí voltei. Eu odeio o verão nova-iorquino, que nem o pessoal fala, que cheira mal a cidade, esse cheiro de esgoto, ou você, depois de 5 anos, não, você tem um carinho? Tem excessos, né? Tem excessos, que nem no inverno você pode passar frio demais, escorrega num gelo, numa neve, se mora inteiro e fica chateado, vamos dizer assim. Carregando um bom, né? Pegando os bares pesados, no banho de ladinho, também não é legal, agradável. No verão, no calor excessivo úmido, tem alguns dias chatos. Tem alguns dias acima de 100 Fahrenheit, vamos dizer assim, né? Que você fala, tá quente, tá úmido. No metrô, às vezes, é meio desagradável mesmo quando você tá esperando, ou quando você entra até ar-condicionado, mas são coisas... De novo, não dá pra ser tudo lindo, maravilhoso, né? Não dá pra você ter aquela vida, daquela concentração humana excessiva e toda aquela energia que vem, que é o que atrai as pessoas, sem ter consequências, né? As questões logísticas, né? Uma densidade demográfica absurdamente alta, não tem como. Mas faz parte da vida e você vai lá por causa disso. Exatamente. Quem vai, que aguente. Já cheio de vida, né? Todo mundo fala, pô, não, eu quero ir, a mesma coisa em São Paulo, né? Mesma coisa aqui, né? Que aguente, assim, a minha cidade, ela tem a sua hostilidade, tem o seu ritmo, não é pra qualquer um. Mas, enfim, é muito interessante. Naquela época, eu já, assim, depois de alguns anos lá, eu tava procurando ir pra algum outro lugar. Aí um pouco por motivos familiares, etc. Também o banco que eu tava teve uma oportunidade muito interessante aqui no Brasil, na tesouraria. Eu peguei e voltei. Uhum. E depois de um tempo eu resolvi empreender. Aí montei minha própria gestora de recursos. Legal. Nessa época que eu entrei em contato com a Vox. Então, além de fazer uma gestão de recursos mais, vamos dizer assim, tradicional, de renda fixa, derivativos, etc., eu comecei a prestar um pouco mais atenção para esse lado, um mundo mais líquido. Comecei a ter alguns clientes que queriam reestruturação de dívida. Veja, isso é 2009, 2010, nessa época. Então, quando ainda, enfim, não era um mercado tão quente, tão conhecido, enfim, com relativamente pouca regulação também. E aí? Então, a relação aqui em paralelo era quando eu tava me formando, né? Então, assim, de fato, o mercado aqui tava começando. Tava começando. Pulos, né? Então,
teve uns saltos fortes, acho que 2000, tá lembrar de cabeça aqui, talvez 2011, 12, né? Teve uns impulsos fortes aí, muito fundo imobiliário, Sim. de crédito. Até 2012 a gente foi bem, né? Eu para ver os Cristo lá, né, surfando ali a onda e tal. Depois tivemos uns. Pegou um vento lá e saiu do prumo. Teve um pouco de exagero, né? Acho que, enfim, tem o fator novidade, né? Mas também tem um pouco, assim, eu gosto de sempre acabar puxando para o conceito do impacto, porque parte um pouco de você se importar com aquilo que você está fazendo. Para que você está fazendo aquilo, né? Poxa, esse investimento, para onde está indo essa grana? Quem que está envolvido? Então, se você pensa um pouco nessas coisas, você, não vou te falar que é garantido que vai tudo andar melhor, mas você vai pelo menos ter um espectro melhor de perceber governança, motivações, perenidade daquilo que você está fazendo, do que você está investindo, alinhamento de incentivos adequado, por aí vai. Então, foi uma indústria que estava em aprendizado, e aí a minha gestora ela foi comprada por uma casa maior. Nessa casa aí tinha um outro book, né? Tinha outro portfólio a assumir, toquei bastante tempo. Montei uma DTVM com os caras, enfim, aconteceu muita coisa muito interessante. E nisso a gente foi fazendo a gestão do primeiro fundo da Vox, do FI1 da Vox, né? Isso por volta, acho que foi o quê? 2015, mais ou menos, quando eu já estava fazendo bastante gestão de produtos e líquidos, uma variedade de produtos de private equity, produtos estruturados, dívida, etc. Eu me juntei ao grupo sueco, que me chamou. Eles estavam montando uma casa era um pouco antes do espectro de investimentos, né? Um pouco mais... Tinha um pouco de venture building, um pouco de bem early stage, bem seed, assim, ou pre-seed. E, enfim, eu fiquei uns 5 anos com eles, mais ou menos. Foi isso, 5 anos. E aí, agora, desde 2020, eu tô direto na Vox, full time. Enfim, tem um histórico com a Vox muito interessante, né? Porque tendo estado nos comitês de investimento da Vox desde 2012, nos fundos, tem um conhecimento aí, um histórico de entendimento de todos os investimentos de impacto que foram feitos nesses 2 fundos, que foi uma quantidade razoável, que traz muita riqueza para a casa como um todo, né? Então você tem um grupo ali que trabalha muito tempo junto. Isso é uma coisa relativamente incomum na indústria, né? Você tem, claro, alguns exemplos incríveis aí na indústria, mas não é super comum você ter gente trabalhando há tanto tempo assim junto, né? Então, na indústria comum ter uma certa rotatividade. Exatamente. E aí, enfim. Aí a Vox também teve, desde 2020 até agora, um crescimento muito grande em termos de patrimônio, né? Então, enfim, até então a casa tinha essencialmente 2 fundos. Agora a gente tem mais 4 fundos desde então. Então aumentou muito o AUM, tá chegando, enfim, tá talvez, não sei quanto dá para falar ou não dá para falar, na verdade, né? Mas tá chegando a uma marca que não tá muito distante de R$1 bilhão. Então, assim, é uma marca relevante, assim, você já muda um pouco o teu lugar no mapa, né? Quando você chega nesse patamar de investimentos, pensando em investimentos de impacto especialmente, né? Então, acho que estamos num momento muito bom aí. E, enfim, eu toco uma parte do book de Venture Capital, também estou liderando parte das iniciativas que a gente tem de gestão de produtos um pouco mais líquidos, pensando em dívida, etc. Tem, na verdade, muita coisa acontecendo. Legal. E é isso. Enfim, mais pra frente a gente pode falar um pouco, talvez, do que se imagina pro futuro, né? Sim. Mas, enfim, estamos numa trajetória super boa. Eu acho que o mercado teve altas e baixas aí, fortes, né, de crise. Acho que teve um pouco de exuberância, sei lá, cada um tá querendo falar uma palavra, né? Um fala loucura, exuberância, etc. Obviamente não é novidade para ninguém que está assistindo que agora a gente está num momento melhor para quem tem dinheiro, né? Um momento melhor para o investidor, durante muito tempo foi um momento melhor para o founder, para quem estava montando, para quem estava captando, né? Acho que agora a gente está num ritmo um pouco melhor, você não precisa ter tanta pressa para fazer algo que talvez você tenha que atropelar. Você mesmo deve ter visto muito o deal, né? Que vinha e falava, não, cara, ó, tem que revisar esta semana, tem que soltar a term sheet em 10 dias, tem que fazer tal coisa em X tempo. Você não podia fazer devida diligência. E paradoxalmente, mais tranquilidade, não excesso, claro, né? Tô falando em desídia, demora, enrolação, nem nada disso. Mas um pouco mais de tempo para tomar essas decisões com calma acaba sendo bom para o founder também, para a empresa também. Você tem o tempo com mais tranquilidade, essa tampa certa da panela. Pensando em investidor, fundo, enfim, kit de LPs que vem junto nessa história. Exato, achar um mix ali de investidores, né, que terão voz ou que não terão voz e como eles vão se conversar aí nesse Exatamente. essa próxima
jornada, nessa próxima fase da empresa, né? Fica melhor para todo mundo. Exato. E acho que assim, né? Os fundadores nem sempre gostam, né? Mas Acho que se você está realmente precisando de caixa, né? Se está um pouco mais apertado, é ruim, não tem o que falar. E é mais difícil. Então tem que bater muito mais perna, você se dilui mais, que também ao longo da jornada acaba sendo uma coisa que é chata e é ruim para os founders, pode prejudicar a atratividade em rodadas futuras. Então você tem que tomar muito cuidado, né? E você sabe muito bem disso, que se assessora empresas em vários estágios. É um jogo de xadrez, né? São várias jogadas, você tem que tomar muito cuidado com essa sequência. Exato. E a jogada, sei lá, 2, 3 jogadas anteriores vão impactar 2, 3 jogadas pra frente. E muitas vezes o pessoal não tem consciência disso, né? Ou não tem, né, ideia de quanto que vai impactar pra frente, né? Sabe que a próxima sim, mas não sabe que as outras 2 também. Às vezes tudo bem, você não pode ser o luxo, né? Não, claro, tem uma hora que... Tem que ser isso aí e vambora. Tem hora que tem que ser pragmático, exato. Né? É o que é e vamos lá, né? Mas tem hora que você tem que sobrepesar ali, principalmente, acho que o conjunto de LPs ali que estão entrando, de investidores que estão entrando ali pro seu cap table, Sim. entendeu? Porque eu acho que na hora enfim, que a corda tá ali um pouco no pescoço, não dá, mas assim, enfim, o cara tá com a ansiedade de fechar. Acho que não. Fechar até o term sheet. Eu falo term sheet, né? Eu falo, o deal, né? Porque assumindo que fechou o term sheet, fechou o deal. Ele tá ali naquela correria de fechar o term sheet, ele fecha, mas ele não pensou bem enfim, na dinâmica ali de relacionamento. E aí ele vai, dos próximos 2, 3 anos, ele vai pagar por isso, caso não tenha sido uma boa escolha. Mas, voltando aqui para a questão de impacto, você falou que, né, ao contrário do que comumente ocorre na indústria, vocês aí estão desde mais ou menos 2012 tendo, né, o mesmo grupo faz o acompanhamento dos comitês de investimento da Vox, né? Então, criando aí um UA que não teria nem preço, né? E pensando nesse tempo, o que você consegue ver uma linha assim que claramente mudou de lá para cá nesses últimos 10 anos? Você fala, ou não, ou que se manteve estável? Tem algum padrão ou falta dele que te chama a atenção? Fala assim, Sérgio, nesses últimos 10 anos, um pouquinho mais, o que chamou a atenção que a gente nunca imaginou foi isso ou não? Acho que assim, eu obviamente não tenho estado dentro da Vox nesse começo, mas tendo participado, eu tenho um certo prisma aí de vista dessa, talvez, evolução um pouco da indústria. Acho que tem acontecido, a indústria de venture capital como um todo mudou bastante, né? Sim. O tipo de ator que você vê mudou bastante também. Magnetizou muita gente em torno desse mercado de uma forma ou de outra. Então, essa foi uma modificação bem significativa. Acho que outra modificação muito interessante é que foi se ganhando consciência em torno das questões de impacto. Ainda que ocasionalmente algumas confusões entre SG, impacto, etc., como um todo, você vê um corpo crescente aí de investidores e participantes do mercado, conscientes que, peraí, tem mais coisa aqui. Não é só, peraí, vou multiplicar por X. Acho que empresa morta, dinheiro que vai embora e é perdido, realmente não causa impacto. Morre, né? Claro, uma brinco exagerando, sendo extremamente pragmático no outro extremo, falar, uma empresa morta não gera impacto. A empresa tem que viver para gerar impacto. Tem que crescer, tem que escalar para gerar o impacto desejado. Mas com esse aprendizado, essa jornada de sucessos, enfim, e também outras empresas que não foram na direção desejada, você vai percebendo e vai ajustando um pouco o playbook. Então, esse playbook ele foi sendo ajustado ao longo do tempo. Chamou uma das mudanças bem representativas que a gente teve aí, pensando como Vox, é que originalmente se tinha pensado a tese de impacto como uma tese muito verticalizada. Então, a tese verticalizada era, fintech, inclusão e acesso a serviços financeiros. Legal. Educação, acesso à educação de qualidade. Saúde, acesso à saúde. E depois, com o passar do tempo, foi sendo incluída uma pauta ambiental, mas que numa revisão, e de novo, aprendendo ao longo dos anos, percebeu-se que seria muito mais eficaz pensar no impacto indo um pouco na direção das consequências. Onde, quem, como você quer atingir. Que inclusive faz parte das principais perguntas
que as taxonomias globais mais aceitas de impacto vão. Então, isso aí não foi, o grosso disso, na verdade, não foi, vamos dizer assim, inventado do zero pela Vox. O que a gente pega são padrões, então você tem, o B Impact Assessment, enfim, que é derivado do sistema B, você tem outras práticas, você tem práticas de investimento responsáveis, que são, entre aspas, não chegam a ser reguladas, mas são ditadas e vamos dizer assim, há organizações que se juntam em torno dessa causa para criar taxonomias, padrões, réguas, questionários, enfim, isso tudo acabou gerando na Vox uma mudança de pensar nas verticais, mas pensar em que direção que o impacto vai acontecer. Entendi. Dessa forma, a gente acabou focando em pessoas. Então, como que a gente impacta as pessoas? Fazer as pessoas ficarem plenas, talvez seria, né, no nosso vocabulário. Fazer uma conta de trás para frente. As pessoas plenas, têm acesso à educação, têm acesso à saúde, têm acesso a uma vida decente. Você pensa em cidades. Opa, peraí, uma cidade onde eu posso viver, onde eu tenho mobilidade, tenho saneamento aceitável, eu tenho tratamento de dejetos aceitável, e por aí vai, onde o meio ambiente está aceitável de uma forma ou de outra. Depois você tem instituições, pensa em governo, instituições financeiras, etc. Como elas servem o indivíduo no fim das contas. E finalmente você tem um espectro mais amplo que é planeta, onde a gente engloba, claro, com a intersecção na parte de cidades e indivíduo, na parte ambiental. Então é assim que ocorreu essa transformação bem relevante aí na tese. Assim, tem a variedade de outros aprendizados, né, também. Acho que aprendizados no sentido de entendimento dos LPs, né? Quais LPs, de novo, né? Quais são as tampas certas da panela, como eu gosto bastante de usar essa figura de linguagem, né? Mas você vê, né? Da mesma forma que tem founder com fundo, tem fundo com LP. E se isso é feito também pensando nas jogadas de xadrez, você faz uma boa gestão de ativos e passivos, né? Se eu, como fundo, sou uma tesouraria, entre aspas, eu tenho meu passivo, que são meus LPs que colocaram grana, e tenho meus ativos, que são as empresas que eu invisto. Se isso está bem dimensionado, eu tenho uma relação também harmônica com os meus LPs. Há uma definição clara de expectativas, prazos, resultados, enfim, experiência de impacto que a gente proporciona para os nossos LPs. E perfil também, chega uma hora que você fala assim, cara, tem que ter algum tipo de conversa na linha, tipo, fulano, acho que você gosta da ideia, mas você não é um perfil para esse tipo de investimento? Já chegou a ter esse tipo de conversa, não? Acho que acontece mais, afasta a maioria das pessoas, acho que ou elas, tem algumas que talvez não entendam, não estão nesse momento ainda e não se interessam de cara, mas a maioria se interessa de cara e tem uma certa curiosidade. E aí o exercício passa a ser mais um exercício de, sei lá, aculturação um pouco, fica um exercício muito mais de, poxa, tem exercícios de longo prazo também. E tem LPs que você fala um belo dia, assim, sei lá, né, talvez sendo um pouco sonhador, não existe caso perdido, vamos dizer assim. Você sempre vai ter algum momento, algum ângulo de abordagem com relação a impacto. Seja ele ambiental, enfim, em qualquer uma das... Se quiser pensar em vertical, se quiser pensar em quem é impactado, você vai acabar chegando num ângulo em algum momento. Então a gente tem bastante LP que entre compra direto a história, entende, fala, legal, é por aqui mesmo. E tem outros que demoram um pouco mais. Tem outros que querem acompanhar um pouco os resultados de outros fundos que a gente tem. Os caras falam, pô, não conheço, nunca vi e tal. Peraí. Não, então veja, olha, nosso fundo anterior tem essa empresa. A gente faz os nossos eventos, né? Então a gente faz. Eu estava conversando aqui um pouco antes da gravação, né? Tava falando, a gente tem os nossos, enfim, nas nossas mídias sociais, no Instagram, a gente tem, por exemplo, uma série que chama Caleidoscópio, que é uma série na qual a gente tem a narrativa de pessoas que são impactadas pelas empresas, especificamente. Então tem, sei lá, a gente, um dos nossos investimentos no Fundo 2, que já é um investimento feito em 2018, está grande. A Cellcoin, ela é uma fintech e ela tem uma variedade de serviços. Então ela é uma fintech essencialmente de banking as a service, de iniciação de pagamentos, de todo esse tipo de serviço. E ela também habilita no celular que você seja um correspondente bancário. Isso traz acesso a serviços financeiros em lugares onde você não tem nem sequer uma casa lotérica. Então, se você tem acesso à internet e você tem que, sei lá, de barco para a próxima lotérica ou de caminhão, sei lá do que, para a próxima lotérica a X minutos ou horas de distância, você utilizando um terminal da rede Cellcoin, você faz todos os pagamentos. Você paga suas contas, você compra cartões pré-pagos, você compra créditos de um monte de coisa, paga suas tarifas públicas, então você passa a ter sua vida financeira.
Coisa muito relevante. A gente tem mais de um episódio de Caleidoscópio de gente de comunidade, sei lá, ribeirinha da Amazônia, que passou a poder fazer essas coisas. Por outro lado, a gente também tem os agentes da rede Cellcoin, que são os agentes, quando eles têm o terminal instalado, eles passam a receber uma pequena comissão em cima daquilo que transacionou. E tem gente que virou meio que o hub financeiro ali daquele pedaço, como se virasse dono da casa lotérica local, mas através de um terminal. Então, virou um meio de vida de uma variedade de pessoas também. Em localidades remotas. Então, quando você pensa a abrangência dessas empresas, dessas soluções tecnológicas em localidades remotas, fora dos eixos, tipicamente digitalizados e conectados, também é uma outra forma muito relevante de impacto. Que o Delta que está dando para essa gente é brutal. Eu sei. Como é que interior do Pará, cara, assim, a pessoa não tinha conta, a pessoa não tinha... Celular eles tinham, né? Sempre dava um jeito. Mas, assim, conta bancária... Tem que viajar. Aí você ganha dinheiro vivo. Aí você viaja com dinheiro vivo. Pode ser assaltado. Você tem parede, você tem que cuidar. Você tem, às vezes, você tem um filho, uma filha, sei lá, você tem que deixar de favor meu vizinho pra pegar um ônibus. Pra pagar 4,40 no ônibus, pra pagar uma conta de 30, 40 reais. É 10% de tarifa, isso aí na veia. Antes de começar a brincadeira, imagina. Não, e fora os lugares que você tem balsa, né? Norte e Nordeste, cheio de balsa, que a gente nem sabe, né? Pessoa aqui no Sudeste quem lembra, mas, enfim, um terror. Tem, nossa. Tem uma variedade. De novo, né? Indústria, acho que em várias indústrias você tem, talvez, recentemente um grau de conscientização em cima de algumas questões, né? Tem coisa já faz tempo sendo montada. Tem documentários, não de hoje, de alguns anos já, que mostram bastante, sei lá, de realidades de vários tipos, né? Então, sei lá, eu vi não faz muito tempo sobre a Transamazônica. E você fala assim, poxa, enfim, errou-se muito, tem muita oportunidade, mas não é pra jogar a toalha. Mas tem coisa aqui, enfim, tem coisa bem bagunçada, tem coisa que precisa bastante para melhorar, bastante ainda para melhorar. Bastante oportunidade. Mas acho que esse é o, como se diz em inglês, é o flip side, né? Ao mesmo tempo que você vê alguns cenários relativamente desalentadores, o Brasil é um lugar fantástico para se pensar em impacto. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. E assim, por mais que são desalentadores, a gente tem instituições fortes, enfim, a gente tem capital, a gente tem pessoas querendo fazer. Tem gente fantástica, tem instituições de ensino fantásticas, assim, você tem muita coisa boa. É que você não tem aquelas coisas que às vezes você tem, poxa, em alguns outros lugares, sabe? Pensando em África, tem lugares leste europeu, tem lugares que você tem problemáticas que aqui no Brasil você não tem, né? Não tem. Por exemplo, eu tava falando com um diretor do Banco Mundial lá sobre Nigéria, cara. Comecei a estudar sobre Nigéria. Cara, Nigéria é complicado, entendeu? Aí aquilo é complicado. É guerra civil no norte, guerra civil separatista no sul. Piores, né? Que é Estado Islâmico, embaixo o cara brigando por petróleo. Enfim, é complicado. A população está explodindo. Exato, os caras estão com a população do tamanho do Brasil. Exato, e eles têm o tamanho de Minas Gerais, eu acho. Enfim, que no mapa da África, tudo distorcido ali, parece tipo gigantesco, né? Parece que é o tamanho do Brasil, a Nigéria. Mas não, eu conversei com um amigo meu que foi pra lá muitas vezes. Ele falou, não, o tamanho de Minas. Caramba. Marcos, e acho que dando sequência aqui nas nossas perguntas, me veio à cabeça aqui você trazer cases. Me traz alguns cases interessantes que te vem à mente. Legal, muito bom. Bom, eu falei agora um pouco de Cellcoin, né, que é uma fintech, né, que dá acesso a serviços financeiros, tem um alcance muito grande também. Está até numa nova pedalada da sua geração de impacto, viabilizando a criação de muitas fintechs. São cerca de, sei lá, acho que a Cellcoin deve tá com mais de 300, está chegando perto de 400 fintechs ao todo, de alguma forma conectadas com as APIs e fazendo suas transações via a infraestrutura da Cellcoin, que é uma coisa muito relevante. Então, amanhã vai brotar uma fintech, você não precisa fazer toda a estrutura, toda a estrutura regulada. Enfim, você tem uma solução muito interessante. Acho que um case legal também, que é um case que tem, ainda que tenha sido bem rápido, um pouco de começo, meio e fim, que é o investimento que a gente realizou num fundo de growth, que a gente tem o fundo já de 2021, que é o case da Vitalk. Sei. Que é a empresa que a gente investiu. Inclusive eu estava do outro lado assessorando. Exatamente, você estava do outro lado assessorando, assim, um deal que tinha muitas partes móveis, muitos componentes aí, né?
um deal que você tinha um cap table que precisava de algum trabalho, a gente teve também uma recomposição aí através de uma compra de secundária, então envolveu muita negociação muito delicada. Sim. E essa minha empresa, a gente investiu nela porque a gente viu, obviamente, na figura do founder, uma intencionalidade muito forte. Eu acho que intencionalidade é uma palavra-chave quando se pensa em impacto. Pensar, poxa, realmente você tem um founder, um empreendedor, uma empreendedora, resolvedor de problema, quer ir lá resolver um problema. E ele quer, de fato, levar aquele impacto que ele está apresentando para os investidores, ele quer, de fato, que aquilo se concretize naquele público. Sim. Acho que há algumas empresas que elas têm, vamos dizer assim, o privilégio de estar no segmento onde quanto mais impacto você gera, mais riqueza você gera, mais grana você gera para a empresa, para os investidores e mais impacto e benefício para o público-alvo, para quem você está atendendo de uma forma ou de outra. Então, acho que seria o cenário perfeito de impacto. Em diversos casos isso é possível atingir. E nesse caso da Vital, que a gente viu claramente que estava indo nessa direção. O founder, enfim, é uma pessoa incrível. Claro, concordo. Incrível, muito diferenciado. O app em questão é um app de saúde mental. Uma questão super relevante. Acho que isso nesses anos de pandemia é uma coisa que já estava clara para muita gente, mas virou muito primeira página de todos os lugares, quando você começou a pensar no pessoal trancado em casa, a pandemia, todas aquelas questões, poxa, o futuro, como é que vai ser? Acho que a questão da pandemia, talvez, se fosse pensar uma externalidade positiva que aconteceu, foi que o pessoal começou a se preocupar um pouco mais com as coisas. Isso anda muito próximo do conceito de impacto. O pessoal se importar com o que está fazendo. Para que eu estou fazendo isso aqui? Peraí. Tendo grana ou não, o vírus me pega e... é igual. O desconhecido é o mesmo. O tipo de medo é o mesmo. Então isso fez uma tremenda diferença para muita gente e a gente viu uma mobilização mais relevante depois dessa época da pandemia. E aí no caso da Vitalk foi muito interessante, porque já tinha todo um método provado que podia ser chamado de Digital Therapeutics, que tem que passar por metodologias comprovadas, estudadas, etc., para tratamento de questões de saúde mental. Então pensando, poxa, em depressão, enfim, consultas simples, um conceito diferente do marketplace de psicologia, desses outros players. Que era basicamente juntar o psicólogo com o paciente, né? Exatamente. Que também é interessante, também tem sua relevância. Acho que na jornada da Vitalk, lá no final da jornada digitalizada, você tinha até a possibilidade de chegar numa terapeuta, caso fosse necessário. Mas houve esse movimento, primeiro no campo consumidor, depois no campo B2B. Foi muito interessante, vendido como benefício. E a empresa começou a dar uma rampada bem interessante. Nisso veio a Gympass e fez uma proposta para a empresa. Uma proposta interessante para o founder. Deu um múltiplo interessante para a gente também. E a gente perseguiu essa transação, ajudou muito o founder nessa jornada também do deal making, assim por dizer, né? Porque o fundo, né, o gestor do fundo, ele tem um trabalho muito grande de pipeline, prospecção, estar inserido no mercado, relevância, experiência, tudo mais. Mas depois que é realizado o investimento, tem todo o trabalho de gestão. E depois, ao final, tem o trabalho de saída. E esse trabalho de saída ele não é trivial. Às vezes a gente pensa, não, vai ser lá na frente e tal. Nesse caso foi mais rápido, no caso da Vitalk, mas foi muito interessante. E aí a plataforma agora da Gympass, que chama Wiles, é essencialmente a incorporação da Vitalk agora. E pensando no impacto, a gente imaginou, poxa, peraí, eu tenho algumas centenas de milhares de usuários aqui com o Vitalk. A Gympass de partidas está falando de 4, 5 milhões de usuários. Isso é um impacto muito maior. É muito mais relevância que você vai ter com essa plataforma. Então, fez bastante sentido. Ainda que a Gympass oficialmente não seja uma empresa de impacto. Sim. Mas percebe-se como um impacto. Mas na bandeira deles hoje vem um pouco nessa linha, né? Assim, você sabe que eu fiz o Series A da Gympass, né? Eu começando a carreira lá junto com o César também estava no começo, enfim, eles estavam no começo. Aí, naquela época era dos 2015, acho que as empresas que começaram no primeiro semestre de 2015, as empresas que iam pra fora iam mais maduras, né? Ainda não tinha aquela coisa de, levava super cedo. Cara, tinha um cap table ali desafiadoríssimo
e porque já tinha um tempo de Brasil, né? E algumas operações. E, nossa, e, enfim, ficava com o César, falando, uma hora eu ligava pro César, falei, César, eu fico mais no telefone com você do que com a minha esposa, cara. Com você do que com a minha esposa. Ele falou, eu também. Eu falei, não, beleza. Mas eu acompanho a Gympass desde então, né? Então, assim, eu vejo que eles estão naquela linha, até o slogan, eles estão levando, tornando o mundo mais saudável, né? Em inglês, enfim, mas fazendo uma tradução literal, algo nesse sentido, né? Então, que não deixa de ser, né, um slogan de impacto, né? Enfim. Eu acho que é um slogan que ele tá levando na direção de você se importar com aquilo que você está fazendo, para quem você está fazendo, e o resultado não só financeiro daquilo que você está fazendo, né? E talvez não só circunscrito ao teu veículo legal, né? Uhum. Então, você imagina que você começa a pensar um pouco o que está além do teu cercadinho imediato, que seriam vai ter os lucros e só ter os acionistas, aí você está começando realmente a ter um enfoque que está indo mais na direção do impacto mesmo. Exato. Né? Assim, a gente acredita muito, eu acredito, e a gente na Vox acredita muito que logo você não vai precisar mais falar em impacto. Como tudo que você faz tem impacto, agora você tem que ser didático utilizando a tecnologia de impacto. Mas logo mais, isso vai ser desnecessário, porque está vinculado. Você vai saber que é quase o mesmo que você fala assim, para investimento, todos os investimentos, sei lá, você tributa, ou você faz todo o investimento pensando em ter rentabilidade. Você vai fazer todo o investimento se preocupando naquilo que vai acontecer com a tua grana. Onde que ela vai, o que ela vai bancar, não vai bancar. Exemplos mais simples, mas que vão, enfim, um pouco numa outra direção, é você começar a se preocupar com cadeia produtiva. De onde está vindo isso? Sim. Quais são as práticas laborais que estão sendo feitas ali na base da cadeia produtiva até chegar onde você está do outro lado do mundo? Então, tudo isso vem no entorno, né, de conceitos que estão ficando muito mais, de novo, página central, página frontal das agendas aí. Se você parar pra pensar assim, tudo traz um impacto, né? Até não sei, talvez você discorde aqui de mim, mas até o cara que tem o negócio dele, mas que, em tese, ele não, além de pagar imposto, ele não faz mais nada, em tese, o pagar imposto deveria ser um impacto suficiente. Então, é que aí acho que... Eu sei, mas é uma boa... Te provocando aqui. É que isso esbarra na palavra intencionalidade, né? Entendi. Então, assim, a intencionalidade do negócio. É mais fácil você pensar no core business. O jeito mais simples é você pensar, o core business, ele é feito para gerar impacto. É isso que dá grana. E fazer mais disso vai fazer o negócio andar melhor? Acho que esse é um jeito fácil de fazer uma continha mental, né? Ou um raciocínio mental de falar, não, peraí, isso aqui tá próximo, tá gerando. E aí você consegue pegar termos emprestados de outras, vamos dizer assim, de outras metodologias, né? Então, se você pode falar, por exemplo, existe uma confusão razoavelmente grande entre SG e impacto. Sim, que era outra coisa que eu ia te perguntar. Tá. Mas que era justamente essa confusão, né? Todo mundo acha que, não sei, minha impressão é que impacto é uma das vertentes ali do SG, né? Ou para ser um investimento de impacto, você tem que trazer SG dentro do investimento. Enfim, mas acho que se quiser aprofundar nesse caminho, eu, na verdade, na intencionalidade, e aí até acho que uma dúvida que eu já ouvi sobre a questão da intencionalidade, tem muita gente que, principalmente americanos, eles são excelentes nisso, né? Eles falam, o cara, enfim, tudo que eles fazem, eles falam que eles estão turning the world in a better place, algo do gênero, né? Em tese, né? Se você tá transformando num lugar melhor, e se você tem essa intencionalidade, isso daí deveria ser um... Que tira essa pessoa, vamos falar, do discurso chave, né? Do chavão ali, né? E trazer ele pra realidade, assim, além, obviamente, das métricas, como que isso antes da gente entrar na diferença, traz um impacto pro dia a dia, na mensuração dele no dia a dia. Então, acho que você está falando, na verdade, acaba ficando muito parecido com o conceito de greenwashing, né? Que a gente pode explorar um pouco mais quando falar de ESG, né? Mas acho que uma forma realmente muito simples
de pensar na intencionalidade, assim, que se você investe em soluções, ou trabalhando para intencionalmente abordar, reduzir assimetrias e desigualdades, essa é a frase operativa pensando no impacto. Então, intencionalmente agir no sentido de diminuir. A gente usa a palavra desigualdade, liberalmente, eu gosto bastante de usar a palavra assimetria, que ela está um pouco mais tecnicamente ligada à economia, e para muita gente ela desperta, talvez acho que um outro lugar do cérebro um pouco atrás, que aproxima muita gente que, quando você começa a falar em desigualdade, já vem às vezes uma chavinha, já vira uma chavinha, né? Você fala desigualdade, alguém já vira uma chavinha de SG ou de uma outra direção, que não necessariamente é a direção que você quer que o teu interlocutor pense, né? Eu gosto muito de falar em assimetria. Então, quando você intencionalmente está abordando para a redução dessas desigualdades e assimetrias, aí você está sim indo na direção do impacto. E na verdade, você tem uma variedade de métricas, uma variedade, eu diria assim, não vou te falar que é personalizado para cada empresa, mas no fim das contas, a metodologia que a gente usa por base chama teoria da mudança. Uma teoria amplamente conhecida. E na teoria da mudança, na verdade, ela funciona quase como chamaria quase, exagerando um pouco, de uma terapia para os founders, para os executivos e para a empresa. Para entender a sua própria identidade, do seu propósito. Bem, seu propósito, às vezes, da empresa, não, eu só vou ganhar grana. Ah, não, peraí, mas eu nunca tinha pensado nisso anteriormente. Porque as empresas, elas não vêm prontas. Elas não vêm rotuladas de impacto, elas não se autorrotulam de impacto. A gente, quando está analisando e observando, percebe que aquilo que aquela empresa está fazendo e que é o core business dela tem um potencial de atuação na direção de impacto muito forte. Tem a possibilidade de trazer serviços e benefício, seja para o planeta, seja para indivíduos, numa magnitude muito interessante. E aí a gente chega na equipe, na entrada do investimento, a gente roda essa teoria da mudança com o pessoal, e aí entende-se, poxa, peraí, eu não tinha pensado dessa forma. Não faz muito tempo a gente investiu numa GovTech, que foi exatamente nessa direção. A gente falou, olha, você já pensou como você está impactando a vida do cidadão lá na ponta, melhorando este serviço, reduzindo este aquele custo, podendo propiciar uma melhor alocação dos recursos públicos, entre outros? Aí, opa, peraí, como founder eu posso até incorporar isso no discurso de vendas. Isso já gera impacto na venda dele, né? Eu usei impacto com outro sentido aqui, né? Claro, mas... Gera impacto na venda gera impacto na venda dele diretamente e percebe-se claramente como está andando junto, que é na prática o que a empresa está fazendo e visa resolver. Então, assim, indo na armadilha que você estava montando um pouco, né, que ela é frequente, você pensa assim, pô, peraí, eu pagar imposto, eu já emprego, já impacto. Não está intencionando como. Chama isso. E também falar que, no fundo do meu coração, eu, através desse negócio aqui, quero atingir as pessoas. Isso não é impacto porque, cara, você não traz uma sistemática de como fazer isso e de como atingir essas pessoas. Na verdade, frequentemente a gente monta essa sistemática junto. Então, o founder não necessariamente traz isso pronto. Mas o que acontece na teoria da mudança, pela metodologia, pelas perguntas, isso é amplamente disponível. Você digita na internet, teoria da mudança, você vai achar, é fácil de achar. Lá você vai vendo os passos básicos do que, como, porquê, para quem o que você está fazendo, para quem está fazendo diferença no fim da linha. Isso é uma pergunta operativa muito simples. Para quem isso aqui está fazendo diferença? Em que magnitude está fazendo diferença? É uma pergunta simples. Você não precisa decorar a pergunta. Você pode fazer ela em qualquer momento. Se essa pergunta gera um tipo de... não bate nada em você, ou conversamente gera um tipo de resposta interessante, relevante, aí você está indo no caminho. E aí cria-se todo um kit de medidas, em alguns casos KPIs, na vasta maioria dos casos KPIs de impacto, são pessoas atendidas, atendimentos realizados. Então você pode ir tão básico como pessoas que passaram a ter acesso aos serviços financeiros, pessoas atendidas, pessoas que receberam um determinado curso, mas também você pode tentar medir o que a gente chama, isso tudo a gente coloca na categoria de output, que é algo imediato que saiu ali. Mas depois você tem outcome, que é um benefício maior, que é aquilo que eu estava falando anteriormente, de não circunscrito apenas aquele teu entorno imediato. Nesse benefício maior, você tem outras coisas que resultam numa melhora da qualidade de vida da pessoa, resultam numa melhora da empregabilidade daquele indivíduo, resulta num gasto de menos tempo fazendo uma determinada coisa. Na Cellcoin, pegando o exemplo que está muito prático, é fácil de ver, a gente fez um estudo de redução do tempo gasto pelas pessoas em ir a banco.
em ir na casa lotérica. Eles têm uma redução substancial de tempo no mês que a pessoa pode, sei lá, continuar o seu trabalho. É uma diarista que não precisa pedir folga, fazer uma determinada diligência, ou falar, não, posso sair aqui, vou sair mais cedo, vai ser descontado uma hora de trabalho, 2 horas de trabalho para fazer sei lá que coisa. Não tem mais isso. Isso é impacto. Isso é um benefício que vai além daquela uma transação. É um reflexo do acesso a um serviço financeiro melhor do que a pessoa tinha anteriormente. Então vai nesse caminho. Falei bastante, dá pra falar bastante. Não. Deixa eu selecionar o que falar. Não, mas tá ótimo. Eu adorei aqui, excelente. Eu acho que ficou bem claro aqui pra mim, né, que sou leigo no assunto, e também pro nosso público. Eu acho que indo pros finalmente, eu acho que aquela pergunta clássica ali, pelo menos clássica aqui entre nós, né, porque a gente já avisei tanto que eu ia perguntar, que exatamente é assim, diferença em ESG e impacto. Legal. Né? Enfim, o pessoal acha que impacto tem que vir com ESG ou vice-versa. Tem uma confusão imensa aí entre os dois conceitos, né? Acho que eu queria que você trouxesse um pouco de luz aí pra gente. Legal. Acho que também, sem elaborar demais, aprofundar demais, quando a gente pensa em ESG acaba sendo um kit de boas práticas. E pronto. Se a gente interpretar dessa forma. Exagerando bastante, mas para ilustrar um pouco, é um kit de boas práticas. Impacto já é o que você faz, por que você faz. O ESG, como ferramental, vai meio né? Como você está fazendo, como você está medindo algumas coisas. Você se utiliza e pode pegar emprestado KPIs, números, aspectos que você teve que levantar quando você quis implementar práticas ESG na tua empresa. Elas podem ser úteis e elas andam juntas, mas elas não são sinônimos. Então, assim, a gente tem uma vida moderna, que a gente tem consumos de recursos naturais, assim, a gente não pode fugir e ir todo mundo embora para uma ilha deserta e viver do coqueiro e da pesca. Não dá. A nossa sociedade não comporta isso. Não dá para ser hipócrita. Mas a gente pode trabalhar nesse sentido de forma intencional. Agora, outra coisa, você tem empresas que elas são detratoras da preservação do meio ambiente, vamos dizer assim, né? Tem outras que são agressoras indo na ponta da escala. Essas empresas têm práticas ESG. Essas empresas nunca vão ser empresas de impacto. Mas elas têm práticas ESG para monitorar, para garantir uma boa governança. Pelo menos entender aquilo que elas estão fazendo, como que está funcionando a cadeia. Então, essas empresas jamais vão ser de impacto. Não há pretensão, elas não têm pretensão e elas, inclusive, ultimamente são honestas a respeito disso. Querem ser chamadas de empresas de impacto. Acho que ainda há esse entendimento e talvez esse nível de maturidade ainda não se chegou plenamente nesse nível de maturidade, mas pensando de forma muito simples, em intencionalidade de um lado, pensando no impacto. E aqui, ferramental, você consegue dividir muito claramente o que está em que lado da escala ali. Entendi. Assim, acho que é um jeito curto também de falar sem elaborar 10 minutos, falar muito tempo. Também, então ESG fica, enfim, são práticas, ferramentas práticas que... São práticas que estão muito mais relacionadas, talvez, a uma agenda de compliance. Isso é outro jeito legal de ver que eu gosto. Concordo. É o regulador, é a compliance, é o teu cliente gringo que está exigindo que a carne tenha rastreabilidade de não sei o que, etc. Isso está indo nessa direção. E, de novo, a gente come carne, a gente consome recursos naturais. Não dá pra falar assim, mas e essas empresas? Essas empresas, elas não... Você não vai tratar essas empresas como vilãs. Essas empresas jamais serão empresas de impacto. Você vai trazer ali uma questão de governança, mitigar, né, ali uma postura ou outra, tal, mas é o que você falou, não tem como, né, colocar, né, transformar água em vinho. Exato, você tem como mitigar, reduzir emissões, compensar emissões, diferentemente de intencionalmente ser um produto já feito para não ter emissões, ou uma alternativa para não ter emissões, enfim. Há uma variedade de indústrias das quais isso se desenvolve e é um pouco mais claro e fácil de ver. Quando a gente pensa no ambiental, né, no E, você vê mais direto, né? Que é uma coisa que todo mundo se relaciona. Tanto assim, é o que norteia o ESG ainda, né? Sei que vinha uma agenda muito forte de sustentabilidade, que eu acho que foi englobada ali pelo ESG, e o IE ficou ainda, né?
quando pensam em ESG, ninguém pensa ali, governança, né? Governança fica na parte social, ainda conseguem ver alguma coisa. A parte de governança, eu vejo que, assim, as pessoas, elas ficam, assim, com interrogação no rosto, né? Acaba ficando um pouco mais, talvez, em um nível de gestão das empresas que a maioria das pessoas não percebe tanto. Não percebe, não vê e não entende como isso daí poderia mudar alguma coisa, como essas boas práticas poderiam mitigar impactos. Sim. Olha, legal. Vamos ver o que a gente tem aqui reservado de última pergunta para, enfim. O clássico, né? Mais outro clássico aqui, que seria o que você espera aí, né? A gente já tá né? Com quase os 2 pés aí no segundo semestre, né? Acho que já diria os 2 pés, né? Passou julho, o pessoal já foi para férias, já voltar agora dia 7, acho que já estão quase todos aqui. Então, né, de 7 de agosto, quase todas as pessoas, né, de volta das férias escolares, né, ou férias estendidas. Então, quis poder esperar aí desse final aí de ano e também comecinho do ano que vem. Falar um pouquinho de futurologia. Assim, acho que há uma variedade de desafios aí, né, pensando, acho que a indústria como um todo, você espera um retorno de um ciclo que acho que os anteriores que a gente viu, a gente não vai ver exatamente do mesmo jeito, né? Eles vão ser diferentes, né? A gente tem um novo kit de desafios aí para enfrentar esse semestre nos anos que vem pela frente, né? Que você, na tua opinião, seriam quais? Assim, a gente tem talvez um vento favorável, a questão da queda da taxa de juros, né? Acho que, enfim, sem também querer entrar na discussão no tema tremendamente polêmico de quando, se já era pra ter feito, faz agora. Não. O importante é assim, a gente aconteceu, não aconteceu. Temos uma trajetória de queda de juros que ela tipicamente favorece um pouco mais a economia real, favorece um pouco mais o investimento em outros tipos de ativos, tal. Isso está sendo visto com bastante otimismo por vários participantes do mercado. Então, acho que a gente também está com um bom tom de otimismo nesse sentido. A gente tem uma variedade de desafios como o Brasil, como região. Acho que o planeta como um todo, né? Assim, o mundo inteiro está aí com algumas situações diferentes. Tipo, guerra na Ucrânia, né, ainda, e assim, sem uma visibilidade de término, o negócio se aprofundando, aquela questão de, enfim, Taiwan também, vira e mexe, aparece, né? Isso para falar questões geopolíticas mais de primeira instância, né? Aí temos aí, né, questões secundárias como guerra no Sudão, lá na África, família de África de novo. Tem bastante. Agora temos a questão de Níger também, né? Que, enfim, a da África Ocidental pode pensar em guerra aí, se dependendo do que acontecer. Mas desculpa, Tita, como não, você tem o que você estava falando, né? Você tem uma variedade de questões humanitárias aí latentes há bastante tempo, elas se agravam, né? Elas começam a bater no quintal de uma variedade de economias desenvolvidas também como problemas maiores, né? Porque está num vulto um pouco maior, né? Você tem países recebendo centenas de milhares, se não milhões de imigrantes de alguns lugares e de outros, né? Aqui no nosso continente a gente tem também um pouco desse fenômeno, a partir de algumas economias que estão, enfim, muito piores há muito tempo, então você tem uma movimentação meio estranha, assim, para dizer, você tem algumas questões nos Estados Unidos paradoxais também, né? Então você tem questões relacionadas à alta de juros, a questões inflacionárias, enfim, tem questões migratórias, tem algumas questões sociais, uma certa polarização. Isso está num mundo onde os ciclos eles vão ser, acho que as rodadas aí vão ser menos macias do que elas costumavam ser. Mas aí eu vejo, talvez trazendo aí também pro nosso cosmo aqui, eu vejo com tremendo optimismo a maior conscientização dos investidores, dos agentes, no sentido de investimentos com algum tipo de responsabilidade adicional do que tinha anteriormente, né? Então você tem muita gente vindo por isso, muita gente. Muita variedade de clientes, você tem muita gente se interessando por essa temática, tem gente realmente querendo alocar recursos, tendo um entendimento um pouco mais maduro do que é ESG, do que é impacto,
ou até do que é filantropia, que seria o extremo, quando você não espera retorno no investimento, né? Uma coisa que você vê, você acaba esquecendo, na empolgação, você acaba esquecendo de falar, né? A questão do impacto é que há retorno financeiro. Então, o retorno financeiro dos nossos fundos de venture capital são tais quais os dos outros fundos de venture capital que não são, ou esperam melhores, do que dos fundos que não são de impacto, né? Então, o segredo também de um subsegmento do impacto é você ser também sustentável financeiramente. Claro. Você não depender sempre de algum tipo de dinheiro a fundo perdido. Claro. Senão, assim, senão você não é sustentável, né? Não adianta. Não evolui. Não, exato, porque assim, se você toda hora tem que levantar o chapéu, né? Que é uma. Sim, nada contra a filantropia, muito pelo contrário. Eu só acho que assim, indo na linha de empresas ali que estão em crescimento, ou que vão crescer, ou que tem que atingir ali o break-even, que nem o mercado hoje em dia tem exigido um pouco mais, né? Eu acho que o CEO, enfim, o empreendedor eu acho que pegar essa crise aqui, eu já vi os ciclos anteriores. Tudo bem que tem hora de queimar dinheiro e tal, mas eu acho que economias mais desafiadoras que a nossa, né? Eu acho que buscar certos resultados antes do que uma americana, uma europeia, né? Porque, Acho que antes tinha uma estabilidade maior, né? Agora também não sei, né? Também não sei, né? Exato. Esse mundo, assim, com falta de parâmetro aí que a gente tá tendo, né? Então, eu tô achando aqui que do que você tá falando, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, o Brasil não tá ruim, não é um lugar muito bem investir, não, viu? Não, o Brasil acho que tem muito, como a gente fala em inglês, tailwind, né? Tem muitos ventos potenciais a favor, muita coisa. Então tem muita coisa que pode ser feita num horizonte razoável de tempo que leva a gente para uma direção bem otimista. E comparado com outros lugares, que normalmente falavam, nossa, mas é tão melhor aqui, ali, acolá, não tá bem mais tão fácil a história, não tá mais tão binário isso de, aqui estamos cheios de problema e nos outros lugares é uma maravilha. Não tá mais esse tipo de cenário. Por isso eu te vejo assim, algumas questões relacionadas a fluxos, investimentos, soluções. Mas enfim, tem que se investir, né? Não tem milagre, né? Não, e assim, né? O show tem que continuar, né? Parafraseando aí alguns grupos de pagode, Revelação, né? Então, Revelação é da minha adolescência, né? Enfim, o show tem que continuar, literalmente, porque pensa, uma época, né, a gente tinha ali no Oriente Médio ali, Turquia sendo, vai lá, vamos assistir Turquia. Hoje em dia, sei lá, alguns anos já tem uma taxa de juros lá, taxa de inflacionária, né, bizarra, né? Querendo ou não, América do Sul, né, com algumas ressalvas, né, mas assim, a gente tem um ambiente, pelo menos geopolítico aqui, que ele é um pouco blindado, né, bem mais tranquilo. E mesmo que pau cola lá fora, né, a gente fica um pouquinho, né, de novo, né, com algumas ressalvas, mas a gente fica um pouco blindado aqui, né. Não imagino eu, assim, não tô indo muito a fundo aqui nas minhas análises, mas geopolítica e geografia e história são temas que me agradam, né, e eu acompanho, e acho que num primeiro, né, num escalar aí das situações lá fora, eu acho que a gente, no primeiro onda, a gente ficaria de fora, pelo menos. Então... a gente tá um pouco mais otimista, na verdade, assim, com todas as ressalvas que você pode ter, tudo que a gente já viu, né, aqui no Brasil a gente já viu de tudo, né, no passado, desde, sei lá, a década de 70, viu-se muita coisa, muitos ciclos, altos, baixos, quantos agora vai, enfim, tem um monte de coisa, assim, tem um monte de coisa, mas... Acho que na visão de, tecnologia é muito relevante, pode influenciar positivamente muita coisa, é uma forma interessante de otimizar a alocação de capital, enfim, pensando no impacto, acho que tem uma estrada muito boa aí para a variedade de investimentos. Acho que você estava comentando anteriormente, né, de vamos dizer assim, tipos de investimento, né? Então você pensa no investimento que vai dar resultado, você tem agora com a maturação do mercado de capitais, você tem um conceito que chama Blended Finance, no qual alguma entidade está disposta a colocar uma parte do capital ao fundo perdido e o restante do capital remunerado, e você junta esses dois pools, de certa forma alavancando os retornos para aquele que precisa obter retorno.
mas você tem, sei lá, órgãos de fomento, órgãos multilaterais, etc., bancando a parte que não se espera rentabilizar, visando o desenvolvimento. Então, o próprio BNDES, por exemplo, tem programas dessa natureza, de blended finance, no qual eles falam, vou colocar X%, sei lá, até 35%, por exemplo, do investimento a fundo perdido, e aí você já precisa ter só, né, você faz 0,65, opa, os teus 0,65, eles podem capturar o retorno do todo. Para o mercado financeiro, o mercado de capitais só, porque, assim, tem que ser a linha ali que um dos próprios problemas do mercado de capitais, não só brasileiro, mas de qualquer economia de desenvolvimento, quando se tem um banco de desenvolvimento muito forte que a gente tem, é o próprio banco de desenvolvimento, ele, de certa forma, ele barra o mercado de capitais. Exato. Num certo segmento, falou, pô, o cara tá dando taxa subsidiada. Cara, vamos entrar de forma intermediária, que é o caso do Blend. Exato, por que eu vou, né? Por que eu vou abrir meu capital, ficar sujeito a um monte de regras, deixa aqui, enfim. Mas isso daí é um caminho legal, né? Porque, de fato, o Banco de Desenvolvimento continua fazendo a parte dele, né? Que é desenvolvimento, né? Mas ele não anula o mercado de capitais, muito pelo contrário, né? Ele utiliza como veículo, imagino eu, e aí tudo ocorre na esfera do mercado de capitais, alavancando trazendo retorno para quem espera, né? E isso sim é interessante. Acho que tem uma agenda regulatória que tem uns pontos relevantes bem interessantes aí pela frente. Acho que há motivos para ser, talvez, cautelosamente otimista, né? É realista, mas dá para ser cautelosamente otimista. Eu acho que tem que ser, né? Tem que ser. Pessimista aqui, pra quê? E pensando em impacto, você tem, assim, você vê, é todo dia. É todo dia. Aí você vê uma solução, você vê em questões de saúde. Acho que também traz acho que pensando talvez até num lugar um pouco mais pessoal, traz uma satisfação muito grande você pensar que você está gerando muito mais do que apenas riqueza circunscrita a você, teus sócios ou quem quer que seja. É uma tremenda. Nossa, agora você me lembrou um negócio, o Mike, né, que era o sócio fundador da Vitoca. Cara, toda vez que a gente terminava uma rodada, ele mandava pra mim, cara, você não tem noção o tanto que o seu trabalho impactou o negócio. É legal, porque assim, ninguém nunca mandou isso daí, tu continua mandando, né? Mas o Mike era um dos que teve outro. O Mike era um cara que me mandava assim, consistentemente, né? Ele falava, cara, você fica parando, né, pensando, é uma coisa que o advogado vai, pra realmente, pô, aqui, né, viabilizando esse negócio, que isso. Então, sim, é bem legal, bem legal. Mas que bom que você tá aí cautelosamente otimista, mas eu, como bom brasileiro, tô tirando isso cautelosamente, vou pegar só com a mensagem otimista e vamos pra cima. Não, excelente. Marcos, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo, pelos seus comentários, excelente participação. Obrigado. Muito feliz aí com a sua vinda. Não sei se você tem enfim, uma frase final, algum comentário final. Não tinha idealizado nada aqui, acho que queria agradecer pela oportunidade. Queria agradecer a oportunidade, acho que, de novo, né, a gente vai fazendo umas perguntas, desenvolvendo o papo. Acho que, enfim, no site da Vox tem muito material, dá pra aprofundar naquilo que eu falei de forma muito genérica, com um pouco de idas e vindas, que é um pouco o meu estilo de comunicação. Dá pra ver isso de uma forma estruturada, organizada, direitinho, as metodologias de onde a gente tira, exemplos, lives, filmes, enfim, o que for necessário. E, enfim, estamos à disposição, enfim, tanto eu na física como representando o Vox, estamos à disposição aí. Excelente. Obrigado. Pessoal, beijos. Até a próxima. Até mais. Tchau.